Olá, queridos, a paz de Cristo aqui com você nesta manhã às 7 horas para mais um vídeo do programa do quadro Reflexões Bíblicas. Esse quadro visa deixar para você uma palavra de vitória, de ousadia, de fé, de encorajamento para começar o dia na presença de Deus. Nesse quadro, aqui o meu objetivo é deixar uma palavra rápida, direta, de no máximo 10 minutos para você pensar e meditar. E hoje, nesse dia, eu quero deixar e compartilhar com você uma palavra no Salmo 23. Salmo 23. E desde já aqui, antes de ler o Salmo, já te peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam desfrutar de uma palavra bíblica de excelência e de edificação. O salmo que agora vamos ler é o Salmo 23, que diz assim para nós nesse dia. Salmo 23. Antes aqui de ler, se você tem em casa uma Bíblia, você vai perceber, a depender da versão e da edição dela, se for atualizada, todas têm. Se for a corrigida, somente as publicadas a partir de 1995. Cada uma delas começa com uma letra em negrito, né? O Senhor é meu pastor. Você pode ver na sua Bíblia aí, de repente, está esse O aí em negrito. E o próximo verso em negrito é o verso 4, a letra A mais destacada. E por fim, o preparas-me também ali, o P em negrito, para destacar as suas três estrofes. A primeira estrofe do verso 1, 2 e 3, a segunda estrofe somente o verso 4 e a terceira estrofe composta dos versos 5 e 6. Na primeira estrofe, que é o verso 1, 2 e 3, aqui destaca esse pastor, esse Deus enquanto pastor, enquanto protetor, enquanto provedor de situações benévolas e benéficas. Já no verso 4, que é a segunda estrofe, destaca esse Deus que ajuda na adversidade, mesmo no vale da sombra da morte. E os versos 5 e 6, que formam a terceira estrofe, já nos revelam esse Deus benévolo, esse anfitrião benévolo. Aqui, portanto, nós temos três marcas acerca, ou qualidades acerca desse Deus. A primeira é o bom pastor, que protege e que promove. A segunda estrofe, verso 4, é o Deus que auxilia na adversidade. E a terceira estrofe, o verso 5 e 6, é o Deus que abre a sua sala, a sua recâmara, prepara uma mesa para nós e nos recebe com excelência e com maestria. E nessa ocasião aqui, para o elevo da sua fé, eu vou só comentar aqui em rápidas palavras a primeira estrofe do Salmo. Verso 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O verso 3: Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, que coisa poderosa aqui, este salmo tão rico, nessa primeira estrofe do Salmo, versos 1, 2 e 3, encontramos algumas verdades que você precisa alimentar na sua vida para você desenvolver uma vida sadia, uma vida abençoada. A primeira verdade que encontramos no verso primeiro é essa declaração de fé bombástica do salmista. Ele afirma categoricamente: o Senhor é o meu pastor. Veja que ele utiliza aqui para Deus essa palavra Senhor, que aqui é o tetragrama sagrado, é esse Yahvé, Javé, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, a compreensão, o entendimento que o salmista, aqui no caso Davi, possuía acerca desse Deus, é esse Deus incomparável. Esse Deus que se revelou a Moisés lá no Egito e o encorajou, lá no Sinai, o encorajou a atuar como libertador do povo de Israel do Egito. Deus se revelou a Moisés dizendo: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né? E o eu sou enviou a vós, aquele eu sou poderoso, Deus eterno. Além de ser eterno, é um Deus que é aquilo que precisamos que ele seja no que diz respeito às nossas demandas. E essa atitude de Deus
em desejar, em querer se relacionar conosco. Se você tem problema de saúde, ele é o Javé Rafá. Se o teu problema é falta de recursos, ele é o Javé Jirê, o Deus que provê. Se o teu problema é ausência de paz, ele é o Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Se você precisa de um milagre, de uma ação extraordinária, ele é o Senhor, a nossa bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é o meu milagre. E por fim, se você se sente sozinho, ele é o Jeová Chamar, o Senhor presente está. E essa questão, esse entendimento estava no coração aqui do salmista Davi, que se reporta a esse Deus incomparável, ao Deus da glória, e declara: o Senhor, este Senhor poderoso, o Senhor é o meu pastor. Não é o pastor do meu pai, da minha mãe, da minha avó, dos meus antepassados. Até pode ser, mas aqui mais importante é essa declaração pessoal. O Senhor é o meu pastor. Aqui é uma postura ligada a um relacionamento próximo, esse approach, essa relação íntima, profícua, profunda de Deus com o salmista, do salmista com esse Deus, em que o salmista se reporta a ele e declara: o Senhor é o meu pastor. Assim como o pastor Davi tinha uma função de proteger e promover as suas ovelhas e também prover para elas as suas demandas, ele aplica as qualidades de um pastor a esse Deus que tem o cuidado de estender a sua mão, de livrar do abismo, de promover situações benéficas, de alimentar, de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Mas o mais importante aqui é essa palavra de uma relação pessoal. Deus não pode ser o Deus dos seus pais somente, ou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele tem que ser o nosso Deus. Isso nos leva à compreensão e no despertamento sobre a necessidade de uma experiência pessoal com Deus, de uma vivência própria, na qual você conhece mais a Deus e Deus também te conhece, no sentido de você estabelecer uma relação profunda de intimidade e uma construção a partir de uma história com esse Deus. É fundamental que você escreva a sua história, que você tenha relatos e testemunhos próprios da intervenção de Deus na sua vida. Não é somente ouvir falar, é declarar: agora os meus olhos te veem. Que você possa também, na sua vida, dizer e se reportar em Deus, reconhecendo a sua soberania, chamá-lo de Javé, de Yavé, de Jeová, e dizer que esse Javé, esse Yavé, esse Jeová é o seu Deus, é o seu provedor, é o seu libertador, é aquele que está contigo, que caminha, que anda, que vive, que desenvolve uma história na sua presença. Deus quer ser o nosso pastor, ele quer ser o nosso guia, a nossa rocha, a nossa torre forte, porque ele é um Deus que de fato se fez carne, inclusive, e habitou entre nós com desejo de desenvolver uma intimidade e um relacionamento profundo conosco. Além aqui do salmista, na primeira estrofe, declarar que Deus é o seu pastor e, portanto, aqui com todo o peso pastoril de lutar contra o lobo, lutar contra o leão, lutar contra o urso para proteger a sua ovelha, também é aquele Deus que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Um pastor não leva as ovelhas para o abismo. Um pastor de verdade não conduz a ovelha à boca do leão. Não, o pastor de ovelha de verdade, além de dar sua própria vida pela ovelha, também a conduz, a direciona, a guia aos melhores espaços dessa vida, a conduz a pastos verdejantes, mas também a água tranquila. Ou seja, esse Deus, enquanto pastor que promove e que protege, também é um Deus que sabe providenciar, sabe prover as necessidades das suas ovelhas e sempre dar coisas boas, não dar águas turbulentas, águas barrentas, águas paradas, não, águas tranquilas, sossegadas, águas vivas para alimentar e dessedentar a sede das ovelhas, mas também guia a pasto rico, a pasto nutritivo, a pasto com nutriente, a pasto saudável. Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos.
queridos, que Deus maravilhoso, além de não precisarmos de nós, decidiu se relacionar conosco. E nesse relacionamento, ele se evidencia, se revela como o pastor que cuida, como o pastor que tem zelo, um pastor que alimenta, um pastor que ajuda, um pastor que conduz a pastos verdejantes. Aqui vai para você nessa ocasião. Olhe para Deus e veja quem Deus é. Não veja como um carrasco, não veja como um Deus cruel, sanguinário, que quer te punir, te matar. Não, enxergue e veja Deus como um pastor que protege, um pastor que ajuda, um pastor que guia. E se permita, em nome de Jesus, ser guiado por Deus, orientado por Deus, e aceite ser conduzido por Ele, porque Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, porque Ele guia na vereda da justiça por amor do seu nome. Então se permita, abra a mão do leme, abra a mão do volante, coloque nas mãos de Deus e permita com que Ele te conduza, porque Ele sabe o caminho, Ele sabe onde está, na verdade, os buracos da via. Ele sabe o caminho das pedras e vai te guiar a pastos verdejantes. E ao final você vai perceber que foi a boa mão de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Neste salmo, o Salmo 23, na primeira estrofe, já me deparo com Deus que é meu pastor, que é o meu Senhor, o meu Salvador, que está comigo na minha vida, na minha caminhada, que não vai me abandonar. Esse Deus não vai te abandonar, você vai ver ainda o livramento do Senhor. E ainda que Ele, ao mesmo tempo que Ele é o meu pastor, que me promove, me protege e provê, e também me conduz, e ao me conduzir, me guiar, ele refrigera a minha alma. Esse refrigerar aí tem a ver com esse restabelecimento do vigor, da força, né, da coragem, esse encorajamento, fortalecimento, reavivamento, rejuvenescimento. Esse refrigera, renova. Essa renovação tem a ver com tirar a fraqueza, debilidade e injetar em nós força para continuarmos a caminhada na presença do Senhor. Não pare, não pasme, não te espante. Acredite que vem vitórias de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Há caminho, já ouço o soar da trombeta de grandes coisas que o Senhor fará em você e através de você para a glória do seu nome. Portanto, não desista, vá em frente e não se esqueça, Deus não é um carrasco, Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor, e enquanto o pastor está contigo, não deixará a ovelha na boca do leão, na boca do urso e ser atacada pela raposa. Se esconda em Deus, se mantém no seu aprisco, no seu abrigo, e você vivenciará um tempo de excelência na sua presença. Oh, que maravilha! Amanhã você que verá um comentário meu acerca da segunda estrofe desse Deus que é auxílio em meio à adversidade. E no outro dia você verá uma palavra, uma reflexão sobre a terceira estrofe que revela-nos esse Deus benévolo, esse anfitrião perfeito. Portanto, não sai daqui, permaneça aqui conosco, fique firme, avance e aproveite aqui para poder comentar, curtir e compartilhar esse vídeo e que você tenha uma manhã, um dia abençoado. Se você recebe, diga aí no comentário, eu recebo, pastor, essa palavra é para mim, eu tenho certeza que virá um tempo de excelência. Por favor, feche os teus olhos e vamos orar ao Pai das Luzes. Ó Deus, Tu és o nosso pastor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqui nesse lugar queremos te exaltar e te engrandecer pela sua boa mão e pela sua graça. E sobre o meu irmão, a minha irmã, a tua bênção agora possa inundar, envolver, ser derramada, e de modo que venha provisão, providência, livramento, para que ao final de tudo o teu nome seja glorificado e o teu servo e a tua serva abençoados em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus, amém.